Faz bastante tempo que eu não faço um capítulo aqui do podcast, já fiquei com bastante saudades de fazer isso, né? E muitos me perguntaram para onde foi o podcast, né? Se eu vou continuar, se eu não vou, porque que eu não continuei. E muitos sabem, né, de uma temporada muito turbulenta na minha vida pessoal e financeira, inclusive. Muitos de vocês que me acompanham sabem do que eu estou falando, mas a vida precisa continuar como a minha paixão por educação e macroeconomia. Então eu quero hoje começar uma nova temporada para a gente começar a discutir coisas que estão acontecendo, porque tem muito conteúdo que aconteceu nesses últimos 5 meses aí que eu fiquei parado, que eu gostaria de voltar a falar, principalmente dando uma perspectiva do que aconteceu e do que vem acontecendo na macroeconomia e o que mudou de uns tempos para cá em relação a tudo que eu vinha falando, coisas muito interessantes, coisas que me surpreenderam. Então a gente vai ter bastante coisa para poder conversar. Para quem não me conhece, meu nome é Renaud Adorno, eu falo sobre macroeconomia, para onde vai a liquidez do mundo, e venho aí estudando esse assunto há mais de 10 anos e repassando esse conhecimento para você, que é um assunto bastante complexo. Você pode me encontrar tanto no YouTube como no Spotify, basta você me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá, para quem já sabe, né, eu sempre foco bastante na perspectiva americana, do que está acontecendo nos Estados Unidos em relação à economia, porque a gente está em um dos momentos mais incríveis, né, interessantes da história, mas também perigoso, né, um cenário onde nós temos aí juros nas alturas que estão criando uma série de problemas, mas não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? E é claro que você vê isso em diversos graus diferentes, dependendo do país onde você está. Então acaba sendo uma coisa bastante injusta, né? Simplesmente pela geolocalização, né? Digamos assim, de uma pessoa. E mas mesmo você estando nos Estados Unidos, que seria aí o grande pilar, para quem sabe, né, de todo o sistema, dólar e eurodólar, você vê os americanos também sem entender o que está acontecendo. Você tem um mercado imobiliário que está sofrendo aí as grandes consequências, né, e transformando o sonho da casa própria como algo nunca tão distante como já esteve antes. Você tem aí os juros imobiliários nos Estados Unidos praticamente a 8% ao ano, uma coisa assim estrondosa, que está atrapalhando demais, fazendo com que pessoas não saiam das suas casas, porque ninguém quer trocar um financiamento barato por um financiamento mais caro. Então, muitas vezes, travando toda a mobilidade que é típica do americano em si, mas também assustando com pessoas fazendo, ou pelo menos tentando fazer, cotações de carros novos nos Estados Unidos e vendo ali parcelas de $1.200, $1.300 para um carro popular, como um Corolla, por exemplo, né, nos Estados Unidos. Não vou nem falar sobre carros de luxo, né, passando aí de $5.000, $10.000 por mês para você ter um financiamento de um carro assim, o que torna isso absurdo, praticamente o aluguel que se esperava antes, né, mas hoje pessoas se acostumando a terem aluguéis aí passando dos $2.000, $3.000, uma coisa que antigamente era $1.200, $1.300. E não vendo necessariamente um aumento de salário. Então você vê inclusive pessoas falando nas redes sociais como elas vêm tendo dificuldades, mesmo tendo 2 empregos, 3 empregos, elas não estão dando conta. Mas por outro lado, você percebe que isso não causou uma comoção ou uma emergência nacional a ponto de o Fed ver isso como algo crítico e começar a reduzir os juros, né? E é aí que está a dicotomia. Para o Fed, não é esse o quadro que está acontecendo, porque as pessoas continuam empregadas, o nível de emprego continua muito alto nos Estados Unidos, e não justifica você querer dar uma guinada agora. Para eles, tudo está indo muito bem. Na verdade, os shoppings continuam lotados, as pessoas continuam empregadas e o consumo continua. Então, o meu objetivo como Fed, né, você precisa pensar na cabeça do Fed, o meu objetivo é eu continuar freando essa economia. Eu ainda estou naquela briga, né? E eu confesso para vocês que eu fiquei bastante surpreso
Porque muito assim, se eu fosse apostar, eu diria que há uns 2, 3 meses atrás, essa guinada já começaria a acontecer, né? Que é o famoso pivot. E isso não aconteceu. Agora que nós estamos tendo o primeiro sinal da parada da subida dos juros do Fed. Então, assim, tá sendo um jogo muito mais comprido, só que ele acaba sendo muito mais doloroso, que é o que nos Estados Unidos a gente chama de higher for longer, né? Que é o lema aqui. Então, mesmo você tendo uma curva de bonds que estão gritando que isso vai ter que reverter, o mercado acabou criando uma certeza de que essa reversão seria não somente certa, mas seria mais rápida do que vem acontecendo. E isso não está acontecendo. Então, a gente não pode observar da forma que a gente gostaria que acontecesse ou espera que aconteça, mas da forma que realmente é. Então, isso é fascinante, né? Isso acaba criando várias oportunidades que investidores, hedge funds vêm usando, né? E eu gostaria de também falar bastante, né, sobre os tipos de investimento que vêm sendo feitos, né, pelo mercado americano, baseado nesses movimentos. Então vai ser interessante poder também ensinar sobre essa parte, né, o que existe, o que se faz, e não somente falar de uma forma muito, muito genérica. Então a gente percebe que a gente tem anomalias de todos os lados e, ao mesmo tempo, uma incerteza completa. Eu acho que nunca foi tão incerto você ver algo sobre a macroeconomia e cravar alguma coisa do que é hoje. Por isso que eu não gosto de trabalhar com previsões, né, tentando antecipar com certezas. Não existem certezas, existem somente probabilidades. Então, eu quero começar a destrinchar cada vez mais nos próximos capítulos, nessa nova temporada, todas as consequências dessa onda de juros altos que vem durando muito mais tempo, e os impactos que isso acabou causando na economia, né? Como hoje o comportamento dos investimentos acaba sendo um comportamento muito mais preguiçoso, porque afinal de contas, por que eu vou me aventurar num negócio arriscado? Por que eu vou fazer uma construção, por exemplo, né, no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, tendo todo aquele risco, com juros que ainda podem subir, mas ainda não se sabe o que vai acontecer? E, ao mesmo tempo, sendo que eu poderia simplesmente botar esse dinheiro em títulos da dívida pública americana, né? Os famosos money market funds. Eu deixo ali ele extremamente líquido e está me dando ali praticamente 5% ao ano. Sendo que vários projetos, quando você analisa no mercado imobiliário o que a gente chama de cap rate, né? Quando você leva em consideração todo o seu risco, vários deles estão dando exatamente esse mesmo retorno. Então, o que você prefere? Entregar o seu dinheiro para o título mais seguro do mundo, onde você tem uma garantia de pagamento, que é o único título sem risco, considerado sem risco no mercado, né? Justamente por como você sabe em relação ao colateral do euro-dólar, todo mundo é baseado nele, se ele falhar o pagamento, acaba a economia do mundo inteiro, então ele é considerado sem risco, ou você quer agir com risco de ter que fazer um projeto no qual os aluguéis vão ter que subir, porque você tem um contrato de financiamento variável. Então é muito complicado. Você acaba matando o próprio princípio da economia e fazendo o governo competir com o mercado privado. E isso é bastante perigoso. Isso cria uma série de investimentos preguiçosos, mas que acabam agindo contra a economia real. E isso que acaba sendo muito perigoso, porque quando você faz isso, você tira totalmente a oferta de novos produtos e serviços, você acaba tirando dinheiro de circulação na economia real, tira a liquidez e acaba deixando o dinheiro mais caro. E todos nós sabemos que existem dívidas a serem pagas em dólares, e esses dólares não estão disponíveis na economia, então acaba criando ali aquele óleo, né, que para de lubrificar a economia, e isso cria uma série de problemas. Então, o grande problema está sendo bancos não emprestarem a empresas normais, porque ela simplesmente vai querer jogar aquela tabelinha com o governo americano. Então, isso é bastante complicado e principalmente mais complicado
na visão de quem está fora dos Estados Unidos. É aí que o grande problema acaba se alastrando em graus diferentes, dependendo da quantidade de reserva cambial que cada país tem, dependendo da forma que eles fazem controle de capital ou não. Então a gente vê problemas acontecendo na China, a gente vê a Argentina acelerando assim de uma forma absurda na hiperinflação, né, do dólar blue que a gente vê na Argentina, a gente vê problemas contínuos na Turquia, a gente vê problemas no Japão, e eu quero falar sobre todos esses assuntos para dar aí uma visão cada vez melhor sobre todo o impacto que vem acontecendo nos últimos 5 meses. Então eu vou dedicar, não sei ainda como é que vai ser a frequência do podcast, mas sempre que eu tiver alguma coisa bacana e eu arranjar um tempinho, eu vou fazendo esse conteúdo para vocês e a gente vai discutindo isso. E também, obviamente, gostaria de saber nos comentários dúvidas ou coisas que vocês gostariam de poder discutir também, né, que seja interessante, principalmente de uma visão macroeconômica internacional, ok? Então a gente vamos voltando aqui ao ritmo e a gente vai se ver nos próximos capítulos.